Fala, turma! Bom dia a todos, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre gestão financeira, como você organizar, o que você precisa saber. No mundo empresarial, você está iniciando ou você está tocando o teu projeto, está cansado no sentido de trabalhar e não ter clareza dos números, dos resultados, dos indicadores, ou esses indicadores, eles não estão batendo com a realidade do negócio. Você não vê dinheiro no bolso. Como você estruturar as finanças do seu negócio de maneira inteligente. Um bate-papo a gente vai trazer aqui, eu vou trazer alguns pontos do que a gente faz no nosso dia a dia aqui, junto com a Formentes Consultoria. A Formentes, ela nasce da atividade prática. São 20 anos de experiência como empresário, empreendedor. Iniciei a minha jornada em 2004 com o primeiro negócio, depois tive alguns outros e fui me especializando na área de gestão de negócios, muito focado em finanças, né? Esse sempre foi o meu ponto forte, né? Da parte da estruturação da empresa. E aí assim nasceu a Formentes Consultoria. Hoje a gente atua no mercado, a gente atende o Brasil inteiro, né, alguns clientes específicos na área de prestação de serviço, que também é onde a gente entende bastante. Todo dia aprendendo sempre, mas a história nos traz algumas habilidades para que a gente possa discutir. O que acontece? O que você precisa ter hoje, né? Se você está empresário, você está iniciando o seu negócio, né, e não sabe como organizar as finanças. Você já está no negócio, está escalando, está crescendo, não está vendo a cor do dinheiro. Precisa entender alguns movimentos, alguns pilares que fazem toda a diferença no jogo financeiro. Dinheiro, finanças, economia, principalmente finanças, é a linguagem universal do mundo dos negócios, indiferente onde você esteja. Indiferente o modelo do seu negócio. É isso que no final do dia, no final do mês, a gente sempre vai estar olhando. Então não importa se você é dono da padaria, da oficina, se você é advogado, se você é médico, se você tem a indústria, se você tem o comércio, se você vende um produto ou você vende um serviço. Existe uma conversão desse trabalho que você está fazendo, que é uma conversão financeira, é uma troca. E o objetivo é saber, esta troca, ela está dentro de um padrão e do modelo de negócio que você tem? É esse o jogo que você precisa entender. Nós temos 3 pilares que a gente sempre discute, está nos meus vídeos, é o que a gente trabalha. Que é o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, ou um fluxo de caixa estruturado. Só que o que acontece? O fluxo de caixa é a raiz, é onde você vai conseguir estruturar para depois você ter um demonstrativo de resultado. Então, quando você está fazendo os lançamentos lá, que só tem a descrição, o valor e o mês, isso ali precisa uma estrutura mais organizada, categorizada. Então, a gente começa com um plano de contas estruturado, uma categorização, dá uma identidade daquela despesa. Aquela despesa, ela é uma despesa ou um custo. Esse custo ele é variável ou ele é fixo? Essa despesa, ela é fixa ou ela é variável? Então, existe sim, no mundo das finanças, uma ciência, um quebra-cabeça, que não é simplesmente só o mais ou menos. Se você controla o teu caixa só no aqui e agora, no que aconteceu no dia, na semana, tu não tem clareza futura.
Então, o DFC, ele serve para isso, né? Para saber as entradas, as saídas, mas já de forma categorizada. Porque a partir do DFC, ou do demonstrativo de resultado, ou teu fluxo de caixa estruturado, nós vamos para o DRE, que é o demonstrativo do resultado. Gerencial, não é aquele contábil. A consultoria, o BPO, ele é diferente da contabilidade. A contabilidade, ela está voltada para a parte fiscal do negócio. O BPO financeiro, estratégico, a Formentes, ela está voltada para o seu resultado financeiro. O nosso olho clínico está... O teu trabalho está gerando resultado? Você realmente, com o teu modelo de negócio, você está gerando resultado para o seu negócio? O DRE, ele consegue mostrar, gerencial, se a sua empresa está lucrando ou não. Porque existe daí algumas... Você lembra do quebra-cabeça que eu falei? Exemplo, o caixa a gente vê por regime de caixa. Ou seja, quando o dinheiro... Existe um movimento financeiro. O dinheiro saiu do bolso ou entrou no bolso da empresa, no caixa da empresa. Esse é regime de caixa. Regime de competência é o fato gerador. Você fez uma compra hoje, recebeu a nota fiscal e fez a compra. Esse é o fato gerador. O pagamento daqui 30 dias, ele é o regime de caixa. É onde ele vai entrar no fluxo. Assim como venda. Venda por competência. Eu vendi R$1.000. Eu vendi hoje, eu não recebi hoje. Esse valor é competência, é um fato gerador, um acontecimento. No recebimento, quando eu fazer o lançamento lá, a data de pagamento, né, de recebimento, daqui 30 dias, esse ali vai ser por caixa. Por que essas duas bases? Porque depois eu consigo entender de forma histórica, no DRE, como está o processo financeiro, como é que estão os resultados. E por último, que quase ninguém fala, mas que é de extrema importância, que é o terceiro, não é o último pilar, mas um dos, né? A gente trabalha 3, depois tem uma continuidade, que é na parte da consultoria, mas essa é a base para você conseguir ter um modelo de negócio estruturado financeiramente, que é o balanço patrimonial também gerencial. Esse balanço entre ativos e passivos, que de novo não é aquela leitura contábil, mas é uma cultura gerencial, para que você organize também a tua riqueza que você está construindo. Porque às vezes você pode, como empresário, não estar vendo dinheiro em caixa, e no teu balanço patrimonial a gente vê que está desequilibrado entre ativos passivos, entre imobilizado e os compromissos com terceiros. Porque às vezes a empresa está crescendo demais e esse crescimento está desproporcional ao seu balanço ou à sua capacidade, porque depois você faz conexão. Através do DRE, que é o espelho, é o raio-x financeiro do negócio, nós conseguimos dizer, olha só, o teu lucro operacional antes dos investimentos aqui da tua operação, que esse é o verdadeiro gerador de caixa do negócio, pelo teu endividamento, né, a solvência do negócio, você está equilibrado, está saudável ou extrapolou do ponto. Quando você organiza esse quebra-cabeça, o empresário ele começa a ter clareza, estratégia do negócio, direcionamento. Várias empresas que a gente atua sempre trabalhando nessas linhas. E depois também, na parte comportamental, né? Uma das minhas formações, das minhas especializações, é psicologia empresarial. Isso é um fato importante. Fazer dinheiro, isso é racional, é método, é estratégia,
modelo de negócio bem estruturado. Porque a partir da hora que eu tenho um modelo, eu tenho minha venda, eu tenho precificação, esses 3 pilares, DFC, DRE e balanço patrimonial, eles ajustam para mim depois a minha precificação do negócio. Porque se você começa a precificar errado, e essa precificação, a conta de padaria de precificação, isso é o calcanhar de Aquiles. 80% das empresas fecham as portas ou não conseguem se manter por erros financeiros, erro de precificação, erro de estrutura de modelo de negócio. Porque quando você montou o seu negócio, seu empresário, você já sabe fazer muito bem tecnicamente aquilo que você se propôs. Mas só que quando eu decido ser empresário, eu saio do mundo técnico, daquilo que eu sei fazer, para ter várias responsabilidades. E aí, esse é o ponto. E é onde a gente entra com a nossa consultoria. O BPO estratégico diz o seguinte: faz o que você sabe fazer e deixa as finanças, que nós assumimos também essa estrutura. Ou a gente treina você e o teu time também para que a gestão esteja na palma da mão. Finanças estejam na palma da mão. No final do dia você tem que saber se você ganhou, empatou ou perdeu. Esse é o objetivo. Nós não podemos virar as costas para finanças. Então, quando você tem essa estrutura organizada, tu consegue saber a tua margem de contribuição, o teu ponto de equilíbrio operacional, teu ponto de equilíbrio econômico, a tua capacidade de venda em horas. Nós pegamos um exemplo agora de uma consultoria express, uma consultoria rápida, que a estrutura do empresário estava dando, na parte da projeção, 15 mil negativo. Essa média entre 12 e 15 mil negativo mensal. Ou seja, ele vinha já um período, e aí alavancagem, banco, ou seja, tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente viu a projeção e fez o ajuste, ele já botou em ação, né, em prática, a questão de precificação, o controle, os seus produtivos, tudo isso. Do primeiro para o segundo mês, ele já teve uma resposta de 48 mil. Ou seja, de uma parte negativa para uma parte positiva. Isso acontece diretamente. Quando você vende, tem faturamento, existe uma estrutura e você não está conseguindo enxergar o dinheiro em caixa, é porque você está errando no sentido de finanças. Existe uma ciência por trás. Aquela conta de mais ou menos, ela vai dar erro. Porque você precisa fazer a projeção do aqui e agora, você precisa entender o futuro do teu negócio e como você estruturar isso. Quando a gente fecha esse cerco, você com certeza terá resultado. E é isso que a gente faz, junto com as empresas parceiras. É gerar esse resultado. Transformar dados em inteligência e estratégia. Porque se você não tem dados, e a gente vai discutir e não está embasado em dados, é só opinião. E a opinião ela pode estar fora de rota. Então você precisa esse raio-x do teu negócio. E aí isso vai gerar mais resultado e lucro, dinheiro no bolso, crescimento e vantagem para o seu negócio. E é isso que precisa. Então, fechando esse cerco dos pelo menos 3 pilares, DFC, DRE e balanço patrimonial, você consegue se organizar, consegue entender os principais indicadores que vão fazer toda a diferença no seu negócio. E é isso que a gente faz aqui. O link da Formente está abaixo. Se você quiser saber mais sobre a consultoria Express, sobre o BPO financeiro estratégico, nós também atuamos em algumas empresas como conselheiro de negócios, ou seja, a gente tem uma bagagem para poder te orientar, e estruturar de uma vez por todas essa parte financeira. Temos ferramentas, uma forma que a gente estruturou de forma simples, a linguagem do empresário. Eu preciso trazer para o mundo dos negócios a linguagem que você entende.
Porque essa sopinha de números, de letrinhas, às vezes ela confunde um pouco. E essa clareza, junto com a Formentos que a gente traz, para te dar direcionamento. E esse direcionamento vai trazer, vamos transformar todos os dados que você tem em inteligência, estratégia e lucro. Valeu, comandante. Até mais.